noite, pessoal. Paz seja com todos. Amém. Como é bom e importante nós estarmos aqui, né, irmãos? Reunidos, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o seu nome. E eu gostaria, antes de trazer essa palavra, eu gostaria de orar um pouco com você. Eu acho isso muito importante. E nós estamos vivendo um tempo no mundo, não sei se você percebe isso, não há uma incerteza, o mundo está incerto, mas nós temos uma certeza de que algo está acontecendo, e isso é para nós, isso é um despertar para a igreja. Então nós precisamos orar. Eu quero que você feche seus olhos. Nós já oramos aqui para pregar a palavra, para Deus usar. Mas essa oração que eu vou fazer é para que haja um despertamento no teu coração, um despertar na igreja, um mover interno dentro de você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos agora para que Tu venhas avivar a Tua igreja, Senhor. Tu venha trazer um avivamento no nosso coração de uma forma particular, Senhor. Que nós venhamos realmente quebrar as cadeias, Senhor. Que nós venhamos romper, Senhor, pela Tua palavra, através da fé, ó Deus, o mundo, Senhor, espiritual. Que nós possamos crescer, ó Pai. Deus, nos dá força agora, Pai, para que nós possamos resistir, Senhor, todo ataque espiritual, toda influência negativa de fora, que venha nos tentar entristecer, nos decepcionar, nos afastar, nos desligar. Nós repreendemos isso, Pai, em nome de Jesus. Começa a mover dentro de nós, Senhor, um espírito solidário. Começa a mover dentro da Tua igreja, Senhor, algo coletivo, ó Deus, algo tremendo, que chama-se comunhão. Deus, que nós possamos promover isso, que nós possamos respirar isso, Senhor. Ó Deus, o Teu reino entre nós é visível, Senhor. Por isso abençoe agora cada um de nós, Senhor. Reaviva e aviva a Tua igreja, Pai. Amém. Irmãos, eu vou trazer uma palavra e espero que eu possa conseguir transmitir para você aquilo que Deus tem nos incomodado. Nós ouvimos assim, estamos ouvindo palavras bem pontuais aqui na igreja. Deus tem falado muito conosco, mas há uma preocupação muito grande, e nós vemos essa preocupação no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, é onde nós estaremos lendo, é onde nós vamos estar assim, vendo o que Jesus quer dizer com isso. Nós sabemos que Jesus, irmãos, Ele teve, como todos nós, uma grande dificuldade de ser ouvido. No contexto dessa palavra do capítulo 22, que nós vamos ler aqui, Jesus, ele traz algo diferente para aquele povo. Jesus traz o Evangelho como notícia boa, né? Algo novo, notícia maravilhosa, alegre, que mudaria a vida das pessoas. E Jesus ali, ele traz de uma forma tão doce, para que as pessoas pudessem pensar, e ele fala em parábolas justamente para isso, para aquelas pessoas que eram justamente dele, eram família, né? Era nação. Jesus fala para uma nação ali naquele momento, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, pensar e tomar uma atitude. E no capítulo 22 em diante, Jesus, ele muda a sua mensagem, ele muda a direção e a intenção da palavra. Jesus agora se direciona para Jerusalém. Jesus, ele começa a direcionar a palavra agora, como se ele abalasse algumas pirâmides, tanto político como religioso. E o discurso de Jesus, ele muda justamente aí. As pessoas procuravam Jesus, a fim de pegar Jesus em alguma palavra contraditória, mas como assim? Não tem como. Então eu gostaria de ler, para que você pudesse entender. Amém? No capítulo 22, diz assim a palavra: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos
para e chamou os convidados para as festas, mas antes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, do que já preparei o jantar, meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às festas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou suas cidades. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para a festa todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, juntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai aos pés as mãos e lançai para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma palavra assim que muda totalmente o discurso de Jesus, mas não deixa de ser as boas novas. E isso eu acho muito interessante, porque como nós falamos no contexto da palavra, muitos procuravam Jesus a fim de ouvir Jesus, uma boa notícia, uma notícia que muda a vida das pessoas. E até hoje é assim. Quando nós paramos, quando você para ouvir a palavra entra no teu coração, ela tem um poder tremendo de modificar tudo, de mudar, de fazer mudanças. Ela muda a nossa direção, nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de tudo. Ela nos dá uma nova vida, na verdade. Nós começamos a andar em novidade de vida. Isso é, aquilo que entristecia já não entristece mais, porque a palavra de Jesus, o Evangelho, as boas novas, o reino de Deus, ele vem para suprir a nossa vida nessa área. Isso é muito particular, é muito individual, embora Jesus falava para todos. Mas a palavra serve para nós hoje, de que forma? Nós vemos aqui claramente, irmãos, o motivo de muitas coisas acontecerem lá na terra de Israel, para o povo de Israel. E nós oramos, pedimos até sabedoria, como agir. Nós estamos vivendo hoje, aquele povo está vivendo, os judeus, um tempo de guerra. E não podemos assim achar que não, isso é acaso, isso está acontecendo mesmo, isso sempre aconteceu. Tudo bem, mas sinais da palavra de Deus, nós não podemos desprezar nenhuma. São sinais, são despertar. Jesus aqui, ele prega para o seu povo, para o seu próprio povo. E a Bíblia fala no seu evangelho que ele e os seus não receberam. Pelo contrário, duvidavam. Isso é terrível para uma pessoa, ouvindo a palavra, ela rejeitar a palavra. Isso aconteceu. Essa parábola Jesus fala justamente por isso. E nós vemos aqui 3 situações de rejeição da palavra. E nós temos que tomar cuidado como igreja, irmãos, para nós não rejeitarmos a palavra. Quando nós falamos em comunhão, comunhão não é mito, irmãos. Comunhão não é um sentimento particular meu, né, ou seu. Não, comunhão é algo para se viver, porque faz parte da novidade, faz parte do reino. O reino de Deus, ele não é dividido. Aliás, ele fala sobre isso, que o reino dividido não subsiste, não é, gente? Né? Mas olha só a intenção, que 3 coisas acontecem, ou aconteceram para aquele povo, sofrerem o que sofrem. Isso está relacionado à igreja, quando as pessoas desprezam. Diz aqui que o reino dos céus é semelhante, olha só, ele faz a comparação. Um rei celebrou uma festa de seu filho. Começa dessa forma. Eu me lembro quando João Batista começa a pregar lá no deserto,
que na verdade ele começou a batizar muitas pessoas, e o batismo e a conversa e o evangelho de João Batista, pode-se dizer assim, que deu início ali, era arrependei-vos. Arrependei-vos. E as pessoas se perguntavam, mas arrependei-vos do quê? O que eu preciso me arrepender? Irmãos, é muito particular daquele povo. Aquele povo sabia o que eles precisavam para se arrepender. E eles sabiam do pecado que eles tinham. Assim como nós hoje, irmãos. Quando a palavra direciona para mim e para você que nós devemos nos arrepender, primeiro, devemos nos arrepender dos pecados, porque existe a ira de Deus. E a Bíblia ensina dizendo assim, ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Então aqui, a primeira rejeição, ele fala do rei. A primeira rejeição é a rejeição do pai. Sabe quando nós achamos que nós somos conhecedores de tudo, né? Temos a razão de tudo, somos donos da verdade, que é uma grande falsidade, que ninguém é dono da verdade, o único que é dono da verdade é Jesus. Se nós cremos nela, ela liberta. A arrogância faz parte do desprezo. Aquelas pessoas desprezaram João Batista, tanto é verdade que arrancaram a cabeça dele, foi decapitado. Olha que terrível. Rejeitaram a primeira palavra de João Batista, de arrependimento, é rejeitar o próprio Deus. Quando Deus fala, Deus usa alguém para falar, Deus manda alguém. A primeira rejeição teve uma consequência. Imagina Deus preparando a festa para o seu filho, e ele convida as pessoas, aqui a parábola diz isso, e as pessoas simplesmente desprezam, ignoram. Nós temos que tomar cuidado como igreja, para não desprezar os sinais, nem ignorar o que tem acontecido no mundo. É momento da igreja se dobrar, se humilhar, orar, jejuar. Dá para entender, irmãos? Que nós muitas vezes trazemos uma palavra que, claro, irmãos, isso é uma verdade, que conforta o nosso coração. Mas a palavra, além dela confortar, ela nos traz a verdade, abre os nossos olhos. A igreja precisa abrir os olhos, a igreja precisa acordar. Nós podemos ter vários programas de evangelização, mas a igreja tem que acordar, os irmãos têm que acordar, irmãos, não desprezando as escrituras, é claro, mas olhando para os sinais. Isso é, se prepara para a festa, se prepara para o rei. João Batista, irmão, foi caçado. Herodes então não queria, ele queria uma disputa, mas ele não queria rivalidade nenhuma, porque o rei ali era ele. Eu não vou entrar no contexto dessa palavra, mas nem judeu o homem era, para estar ali. Bom, essa é outra história. Bom, enfim, quando ele chega, João Batista pregando dessa forma, as pessoas se dobravam e se arrependiam. O arrependimento trazia vida de volta. O batismo era isso. O que a palavra diz aqui é justamente isso. No versículo 4 diz assim: depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois, meus cevados já foram mortos, tudo está pronto, pode vir para a festa. Olha só, irmãos, quando Jesus ele começa a trazer a palavra e começa o seu ministério, aconteceu a mesma coisa. Primeiro eles rejeitam o pai, e agora eles rejeitam o filho. Como que se rejeita o filho? Não dando crédito à palavra. Quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à palavra? Jesus então, ele começa a realizar o ministério dele com curas, com sinais, e as pessoas são atraídas por isso. Porém, as pessoas queriam rivalidade, as pessoas olhavam para Jesus, não queriam Jesus ali. Por quê? Porque o pecado condenava. Irmãos, Jesus ele muda a conversa, ele muda o assunto. Jesus ele muda a pregação quando ele se aproxima de Jerusalém. Ele começa a ser rejeitado. As pessoas chegavam até Jesus, os fariseus, e até questionavam a respeito de impostos.
Olha que absurdo. Se você não percebeu, isso aí é muito sutil. Para aquele povo, aquela época, eles viviam sobre 2 governos. Era justo você pagar um impostos para Roma e depois para o rei, vamos dizer assim. Não vou nem falar de justiça, mas se Jesus se levanta contra Roma, ele era preso e morto. Se Jesus se levanta contra o reino, aconteceria a mesma coisa. A sabedoria de Jesus foi essa: dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Simples. Repare que as pessoas cercavam Jesus, uns eram abençoados, outros não. Por isso que no final dessa palavra diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque justamente isso a igreja não pode rejeitar, irmãos. Nós temos que lutar pela comunhão entre nós. Nós não podemos perder comunhão. Nós temos que estar juntos. Nós temos que dar as mãos, temos que orar juntos, temos que buscar juntos. E o que está acontecendo no mundo árabe, naquela região, não é por causa de um comércio qualquer que não deu certo, ou acordo de paz. Nós sabemos o que é isso, irmãos. São sinais para a igreja. Você vai ver o porquê. E o terceiro ponto, irmãos, é quando eles rejeitam estar ali na festa. O terceiro ponto é quando eles não querem, eles desprezam a vestimenta. Porque você que é convidado para uma festa, você se prepara para a festa, ok? Você se prepara. Por exemplo, você vai na festa, se você for numa festa na minha casa, você pode ir de bermuda. Mas se você for na festa do rei, eu acho que não ficaria legal ser de bermuda, que é a festa do rei. Isso quer dizer vestimenta, preparo. A igreja precisa se preparar. Nós vamos começar, irmãos, com grupos de atividade de discipulado. Vai ser tremendo. Pastor Marcelo, pastora Isa, pastora Cristina, eu, Marcos, sei lá, alguém, o Lê, eu não sei quem mais. Nós vamos ter nossos grupos de mentorias. Nós vamos formar grupos de mentorias para ajudar. Vamos ter pontos assim de convivência. Isso é tremendo, isso é igreja, irmãos. Para que isso, irmãos? Isso traz fortalecimento para a nossa vida. Quando nós confessamos uns aos outros, é justamente isso. Grupo de relacionamento confessa uns aos outros, quer dizer, tem comunhão. O que é a comunhão? É o contato, é o falar. Não é para você falar, eu tenho grande necessidade, minha necessidade é isso. Todos nós temos, mas o legal é a solução disso. Poder trocar experiência. O que Jesus queria fazer é justamente isso. Por que reúne o povo de Deus? Por que nós nos reunimos, irmãos? Para escutar a mesma palavra, para ter o mesmo Deus, para usar da mesma fé, para ter o mesmo propósito de igreja. É por isso que nós estamos juntos. O lugar é maravilhoso? É maravilhoso. A igreja aqui, local, é maravilhosa. Mas o mais importante de tudo isso é você. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte desse mover de Deus aqui nesse lugar. Porque vai chegar um dia, e esse dia está próximo, onde você vai correr o risco de chegar aqui e perguntar: cadê o pastor? Cadê o Marcelo, a Isa? Cadê o Marcos que toca a guitarra? Não veio hoje? Cadê o Lê, nosso diretor musical? Não colocaram nem as bandeirolas ali na igreja. O que aconteceu? Ninguém abriu a igreja hoje. Alguém vai bater no teu lado e falar: ei, a igreja foi arrebatada. Olha só, vai ficar o teclado do Marcelo aqui, vai ficar o violão, vai ficar tudo, as cadeiras, a escola, a igreja. Dá para entender como é sério isso? Sinais, irmãos. Jesus fala sobre isso. E uma das coisas que eles desprezaram foi: primeiro o rei, primeiro o pai, segundo o filho, terceiro o Espírito. Irmãos, quem convence hoje alguém do seu erro, do seu pecado? Não somos nós. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se eu rejeito o Espírito Santo, não se convence, mas vai chegar um dia que o Espírito Santo vai se calar. E aí, irmãos? Quando isso vai chegar?
Quando o Espírito Santo vai se calar no nosso meio? Quando o Espírito Santo não vai mais falar? E nós precisamos abordar isso. É sério, não é, gente? Então nós precisamos, irmãos, dar um jeito de estar juntos. Nós precisamos, irmãos, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos, irmãos, tomar uma atitude da nossa parte, porque o arrebatamento da igreja está para vir. Mas eu não sei o que é isso, eu sei mais ou menos. Procure os grupos de relacionamentos, nossos grupos de mentorias, que você vai saber tudo isso aí. São boas novas de Jesus. E sabe qual que é a conversa de Jesus aqui, irmãos? Ele entra em outro sermão com aquele povo, com aquela multidão. Ali tinha pessoas que queriam matar Jesus, pessoas que simplesmente tinham ódio. E o que está acontecendo hoje, irmãos, não é problema de terra não, irmãos, porque Israel é desse tamanhozinho assim, ó, comparado com toda a região ali. Não é problema de terra, não é problema de comércio, é problema de ódio. As pessoas odeiam o povo de Deus. Isso está na Bíblia. Jesus fala, e serão odiados por causa do meu nome. Eles odeiam, primeiro os judeus, segundo os cristãos. Dá para entender? Não estou falando de igreja, estou falando dos cristãos. Isso está acontecendo, são sinais. No capítulo 24 diz assim, ó, saindo do templo, Jesus estava ali. Jesus ia se retirando, quando aproximando-se dele, os discípulos lhe mostraram a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Estando ele assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são princípio das dores. É isso que está acontecendo, irmãos. Que sinais são esses? Princípio das dores. Para quem? Jesus falava com o seu próprio povo, mas isso é sinal para a igreja. São sinais para nós. As pessoas se levantarão umas contra as outras, trair-se-ão. São final, sinais, irmãos, dos tempos. As pessoas não teriam afeição, não teriam semblantes. Repara que hoje nós vivemos num tempo imediatista, num povo imediatista, num povo egoísta. Se está bom para mim, ótimo, ótimo. Eu brinquei ontem aqui com o Marcelo, que nós estávamos arrumando aqui, né? Eu falei, Marcelo, eu tenho misericórdia, mas eu não sei se eu tenho compaixão. Ele falou, mas o que é isso? O que é isso que você está falando? Mas não é a mesma coisa? Um caminha com o outro. A misericórdia perdoa, né, irmãos? Existe perdão, né? E a compaixão, ela compadece, né? Quem tem compaixão, ele se compadece. O que é compadecer? Se colocar no lugar do outro, entendeu? Ver a dor e se doer junto. Isso é compaixão, né? E a igreja muitas vezes perde esta visão. Como é difícil reunir o seu povo. Irmãos, nós só conseguimos reunir alguém quando nós temos algo para oferecer. Olha, gente, aqui tem algo para te oferecer, né? Então aí nós vamos estar, senão não. A palavra já não é mais suficiente, a palavra já não é mais alimento para a nossa alma. O que está acontecendo com a igreja, irmãos? Que só quer, mas ela nunca dá nada. Porque nós vivemos no mundo dessa forma. Um mundo onde prega-se misericórdia, mas não tem compaixão. Ninguém estende a mão, ninguém dá o ombro. Essa é a missão da igreja, irmãos.
Essa é a comunhão que Jesus prega. Essa é a palavra de Jesus do Evangelho, irmãos, que nos fortalece uns aos outros. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque cada um de nós temos algo para carregar, irmãos. Além da nossa cruz, o nosso irmão, a nossa irmã, os nossos amigos, nossos parentes. E cada um que senta aí nessa cadeira, irmãos, é uma pessoa muito especial de Deus. Custou caro para Jesus, custou caro para Deus você estar aqui, e ainda está custando. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer valer a pena tudo isso, gente. Sabe, existe programação que nós fazemos, mas a primazia da palavra é o que importa. Vai chegar um dia que não vai ter luz acesa, vai chegar um tempo onde a perseguição vai ser tamanha, porque Jesus disse, por causa do meu nome, serão odiados. Olha só, e aí, irmão, vai aguentar o tranco? Você vai aguentar isso? Porque hoje nós estamos folgados demais, irmãos. A igreja desses últimos dias é uma igreja folgada. Eu estou rindo, mas é sério, dá vontade de chorar. É uma igreja folgada. Eu vou quando eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e acabou. Não é isso, irmãos. Ninguém entra no céu sem vestimenta certa, sem se preparar antes. Eu não preciso colocar lá, né? Eu não uso mais aquele terno, aquela. Não é isso que estou falando. É a tua veste interior. Já está limpa a tua veste? Já transformou? Já mudou? Você já está preparado? Ainda não, então se prepara. Ah, mas ainda não estou. Então, irmão, tenta. Ah, eu estou tentando. Glória a Deus. Aleluia. Porque é isso que tem que acontecer entre nós, irmãos. Não pode ter tristeza e pranto entre nós. Só quem fica fora da festa. Tinha um lá que estava despreparado, pediram para sair. O pior, amarra ele o pé e a mão e joga para fora. Imagina isso, que violência é essa? Olha que violência. Aí você fala, Deus não é justo com isso, né? Deus foi injusto, pegou o camarada, amarrou o pé e a mão e jogou para fora, e não entra mais aqui. Mas é a pura verdade, irmãos, é uma comparação. Ninguém vai para o céu, ninguém entra no céu, ninguém entra na festa despreparado, sem vestimenta, sem pelo menos no mínimo viver o Evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Se eu busco o meu próprio interesse, eu estou fora disso, irmão. Mas se eu busco o interesse de todos, eu estou dentro. Olha que tremendo. Mas se precisar carregar alguém no colo, nós temos que fazer isso, irmão. Se tiver que pegar na mão e puxar e levar junto mesmo, arrastado, vai junto. Mas a igreja precisa despertar, precisa acordar, irmãos. Está vindo tempos difíceis, está estreitando o tempo. É hora da igreja se esfriar? Pelo contrário, irmãos, é hora da igreja acender. E é hora da igreja, ficar viva, se preparar, porque se eu vir para a igreja e não estiver preparado, eu não consigo ouvir a palavra, eu não entendo uma vírgula da palavra que está sendo pregada. Por quê? Porque eu não estou pronto. Mas se eu desejo, eu consigo entender. O Espírito Santo move. O Espírito Santo move a sua palavra na nossa vida. Isso é sério, irmãos. Estes sinais que nós estamos vivendo de uma semana para cá, são sinais, irmãos, para a igreja de Jesus, ela se despertar para isso. Jesus, ele começa a mudar esse sermão dele, e aí ele entra em outro sermão que eu não vou entrar agora, tá? Que é a grande tribulação. Mas o princípio das dores já começou. Eu tenho uma boa notícia para você. Alegre o teu coração, não fique desanimado. Poxa, mais tribulação? Não, irmãos, não é isso. Quanto mais o pecado opera, a superabundante graça do Senhor em nossas vidas. Quanto mais o inimigo se levanta, maior é o tombo. Quanto mais acontecem essas coisas, a tendência é nos prepararmos para isso, irmãos. É estar juntos, é dar as mãos, é ser uma igreja unida, é ser uma igreja valente, irmãos.
Sabe, nós não somos uma grande igreja assim em números de pessoas aqui. Nós somos um grupo de pessoas. Mas o que faz uma igreja ser forte é a intenção daquele grupo de pessoas de querer fazer. Porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas é um estado de sentimento. Paulo disse isso: quando eu estou fraco, aí que sou forte. É um estado, você pode mudar isso de sentimento. Tremendo isso. Isso é outra palavra. Mas a igreja tem que estar junto, irmãos. Eu sinto muita falta quando você não está aqui. E eu tenho certeza que o Marcelo, a Isa também sente. Se eu sinto, imagina eles que conhecem vocês há tanto tempo. E também sinto falta de estar junto com vocês o dia a dia. Isso é porque nós não temos nem culto durante a semana. Não sei até quando vai isso. Não sei se crescer, não sei, né? Mas a verdade é que nós gostaríamos de estar todos os dias juntos. Pensou se pudesse acontecer isso? E eu tenho uma outra boa notícia para você. Nós temos um lugar para isso. Temos a escola da 15, onde tem um café maravilhoso lá que só a Isa sabe fazer. Onde nós, olha, saiu um glória a Deus aí. Onde nós podemos nos encontrar, se você quiser, todo dia, né? Temos um restaurante do Paulinho lá, que ele abre as portas, a gente pode ir lá tomar um cafezinho lá com ele também. E assim por diante, nós podemos estar juntos, né? Então, irmãos, vamos nos despertar. Vai acontecer uma série de mensagens que fala a respeito do caminho. Está sendo preparado, é justamente esse livro que foi apresentado para nós hoje. E vai ser tremendo isso, irmãos. Você não pode perder uma série de mensagens falando do caminho. Irmãos, nós vamos nos encontrar juntos. Nós vamos estar juntos nesse caminho. Aliás, você está no caminho. Amém, irmão? Fica de pé em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que não dá para falar muita coisa, mas nessa noite eu espero que o Espírito Santo possa ter assim falado no teu coração a respeito da comunhão, a respeito de sinais. Não fique desatento, irmãos, fique atento. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração assim, ó. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa noite nós podemos estar aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que foi revelada a nós, mas que nós possamos tomar consciência, Senhor, da tua igreja, de que o teu evangelho, Senhor, nos traz alegria. O teu evangelho, Senhor, é o evangelho salvador, nos leva para o céu. O teu reino, Senhor, já está entre nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada de vitória, uma semana próspera, uma semana, Senhor, diferente, onde nós possamos nos despertar, Senhor, para estar juntos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.